Olá a todas e todos, eu sou Ligiana Costa, dramaturgista do Festival Amazonas de Ópera. Estou aqui no Teatro Amazonas para falar um pouquinho com vocês sobre a ópera Peter Grimes, que estreia no nosso 24º FAO, nesta sexta-feira, dia 20. Benjamin Britten é o principal compositor inglês do século XX e, mais do que isso, é o nome mais importante da ópera inglesa depois de Henry Purcell, que viveu no século XVII. Britten e seu companheiro, o tenor Peter Pears, foram em 1939 viver nos Estados Unidos como forma de fugir da Segunda Guerra Mundial, como pacifistas que eram. Foi durante esse período, que durou até 1942, que o casal conheceu a obra de um poeta da mesma região de origem de Britten, o George Crabbe. Crabbe viveu no século XVIII e publicou uma coleção de poemas chamado The Borough, que retrata a vida desse vilarejo pesqueiro na região de Suffolk, na Inglaterra. Região de onde vinha o próprio Britten, que ao ler o poema foi tomado por dois pensamentos. Que aquilo ia dar ópera. 2, que ele de fato pertencia àquele lugar, o Suffolk, e que ele precisava voltar para casa. E assim ele fez. Voltou para a Inglaterra e se dedicou a trabalhar em cima do poema de número 22, no qual ele descreve o personagem do pescador atormentado Peter Grimes, que por sua vez foi inspirado num pescador que viveu de fato em Aldenburgh na metade do século XVIII, o Tom Brown. Aldenburgh era, na época que foi escrito o poema, um vilarejo solitário e bastante miserável, de pescadores que viviam em total precariedade e constantes ameaças de destruições de suas casas ou parte delas causadas por fortíssimas tempestades. Britten convida inicialmente o escritor Christopher Isherwood para transformar esse poema em drama. Mas Isherwood não acredita num potencial dramático desse texto e acaba por declinar. Britten então convida o escritor e dramaturgo Montagu Slater, que se lança nessa tarefa ao lado de Britten. O processo não foi fácil. Britten chegou a pedir a outro poeta, Ronald Duncan, que escrevesse a cena final, o que causou uma ruptura com Slater, que acabou publicando a sua versão do libreto em sinal de discordância com Britten. Mas o que nos importa aqui é saber que esse poema se tornou um libreto de ópera e, sobretudo, que esse personagem, o Peter Grimes, de figura bruta e desumana, se transformou no drama e na música numa figura que, mesmo em suas idiosincrasias, nos desperta comoção e a famosa pietas. Vamos a uma rápida sinopse? A ópera começa com uma espécie de julgamento improvisado, no qual Peter Grimes tenta se defender pela morte de seu jovem aprendiz em uma de suas pescarias. Ele acaba sendo inocentado com a condição de que não pegue mais meninos aprendizes. Mas percebe que a comunidade não acredita em sua inocência e este se torna o seu maior desafio: se provar inocente, ganhar bastante dinheiro e se casar com a viúva professora Ellen Orford para ser finalmente respeitado. Como ele mesmo diz, pedir um julgamento justo, a verdade, a piedade, a verdade. Nessa saga, ele acaba por pegar mais um menino como aprendiz, que depois de uns dias é visto com um roxo no pescoço, o que delata o uso de violência por parte de Peter Grimes. Peter is at his exercise. Peter está de novo em seu exercício. A comunidade vai cada vez mais se inflamando contra ele e ele vai cada vez mais entrando numa espécie de surto, se isolando cada vez mais. Num ataque de brutalidade, Peter decide sair para pescar em pleno domingo com o menino. Enquanto estão se preparando para sair, ele ouve a comunidade gritando seu nome em claro sinal de um possível linchamento. Nesse momento, o menino sobe num penhasco, cai e morre. Grimes desaparece e é reencontrado por Ellen e pelo seu único amigo, o capitão Bulstrode, enquanto ao fundo ouve-se o coro da comunidade numa verdadeira caçada por Grimes. Bulstrode decide que Grimes deve pegar seu barco, entrar no mar e se afundar. Assim acontece. A cena final dessa ópera nos mostra um dia comum no vilarejo. Um deles avista ao longe um navio afundar. Mas tal notícia é recebida como se fosse apenas um boato. Vida que segue.
É claro que a trama não é feita somente desses personagens que eu narrei aqui. Para termos todas as matizes, inclusive sonoras, dessa pequena comunidade que Britten e Slater colocam no palco, temos ainda uma miríade de figuras desse vilarejo que aos poucos se torna uma verdadeira horda linchadora. Um pastor metodista que prega todo o oposto daquilo que pratica, um advogado que acumula os cargos de juiz e prefeito do vilarejo, uma viúva fofoqueira viciada em remédios para dormir, um farmacêutico contrabandista, uma dona de um bordel que acolhe toda a cidade e suas sobrinhas, um carreteiro que faz as vezes de policial e ainda um reverendo católico anglicano. E tem o coro. O coro que é uma grande massa, tanto musical quanto dramática. O coro que representa esta força de todos contra um, de uma coletividade inflamada. Britten, profundo conhecedor da história do gênero operístico, se dizia contrário àquela estética wagneriana, de uma melodia contínua, na qual com dificuldade se identificam os números, os momentos musicais. Ele preferia a prática clássica de números separados. Segundo ele, isso cristalizava mais as emoções de uma situação dramática específica. Neste Peter Grimes encontraremos formas bem conhecidas há alguns séculos, mas serão aqui revestidas e repensadas. Áreas bipartidas, canções estróficas, passacalhas com baixo e repetição, como se fazia no barroco, suítes de danças, cantos religiosos. A ópera é marcada por diversos momentos escritos em bitonalidade, a sobreposição de dois tons diferentes no mesmo trecho. Mas não se assustem que isso não deixa a música menos palatável. Pelo contrário, Peter Grimes tem grandes temas melódicos super marcantes e até mesmo momentos muito dançantes. Britten usa o canto de cada personagem para salientar suas características humanas. Assim sendo, Miss Sedley, a viúva viciada em remédio para dormir e fofoqueira conservadora mor do vilarejo, canta linhas um tanto obscuras, é muito prolixa, fala, ops, canta pelos cotovelos. Mr. Swallow, Mr. Swallow, Mr. Swallow, aliás, o advogado que faz as vezes de juiz e prefeito, tem uma exagerada expressão grandiloquente. É ele que primeiro canta o tema da sentença, Accidental Circumstances, que aparecerá outras vezes na voz do próprio Grimes e na orquestra. O pastor metodista, que atira mais do que a primeira pedra, Bowles, tem frases agudas, entrecortadas e rápidas, como essa. As sobrinhas cantam em uníssono ou em terças, com interjeições que mimetizam muito bem a fala, como por exemplo, Good morning, good morning, good morning. Já o lirismo está nas mãos de Ellen, que tem linhas longas, melismas com trechos cromáticos, acolhedores, como a área Embroidery. E também está nas mãos de Ellen aquilo que em dramaturgia chamamos de peripécia, aquele momento definitivo para a mudança no curso dos acontecimentos. Ao descobrir o machucado no pescoço do menino John, é ela que questiona Peter. Questionamento esse que é ouvido pela fofoqueira Miss Sedley, que se incumbe de passar adiante a notícia e de inflamar assim todo o povo. Já Peter, o protagonista, musicalmente é variação pura, mudança constante de afetos, interjeições curtas, melismas cromáticos, frases longas, momentos oníricos. Como a incrível passagem em que ele entra no pub, onde todos estão em polvorosa com medo da tempestade e canta quase salmodiando numa mesma nota sobre a natureza e a verdadeira força divina. Agora, a Ursa Maior e as Pleiades, onde a terra se move, estão recolhendo em nuvens o sofrimento humano. Todos olham como se ele estivesse louco, mas é tão forte o encanto doloroso no qual os pensamentos de Peter estão imersos que mal percebe o ódio dos que o observam falar da vida e do destino. São esses contrastes que trazem Peter para perto de nós, que nos faz conectar humanamente com ele, como na cena violenta com o menino John, em que há uma pausa na violência para que ele faça um devaneio, um sonho sobre uma nova vida possível.
Aliás, é importante dizer que a ópera Peter Grimes tem 6 interlúdios orquestrais que funcionam como pequenos poemas sinfônicos e que fazem muito sentido na narrativa dessa ópera. São esses interlúdios que nos ajudam a pintar o cenário na nossa percepção e também são eles que nos dão uma espécie de resumo da situação emocional do protagonista, já que afinal ele e o mar são uma única e mesma força. Os interlúdios de número par são mais sombrios do que aqueles de número ímpar, que em geral pintam auroras e dias ensolarados. Merecem muito destaque o segundo interlúdio, em que a tempestade começa a se armar, levando o vilarejo a se refugiar no pub, naquela cena que eu comentei anteriormente. Outro interlúdio importante é o quarto, a famosa Passacaglia, que precede a morte do segundo aprendiz. Já no último interlúdio, veremos alguns temas musicais retornarem. Temas esses que, aliás, aparecem praticamente todos no primeiro ato. Depois desse interlúdio, vem a famosa Cena de Loucura de Peter Grimes. A Cena de Loucura é uma das mais consagradas convenções cênicas desde os primórdios da ópera. Aqui nessa cena, depois da morte de seu segundo aprendiz, Peter continua a tarefa do interlúdio anterior, de nos lembrar de outros temas musicais dessa ópera. Algo que funciona perfeitamente bem com a loucura, a perturbação mental. Genialmente construída aqui por Britten, praticamente a capela, com apenas aquelas aparições quase espectrais do coro que segue buscando Grimes. O coro e Grimes só se unem quando ele ouve o coro dizer seu nome e repete em diversas formas: Peter Grimes, Peter Grimes, Peter Grimes. Olha, essa ópera me dá vontade de conversar por horas. Se você está em Manaus, venha conversar comigo sobre ela nessa sexta-feira, dia 20, às 18 horas, aqui do lado, no CCPJ, mesmo dia da estreia. Vamos nos aprofundar um pouco mais nessas águas turvas e por vezes transparentes que é essa ópera Peter Grimes. Até lá!